Vamos ficar de pé e vamos ler um texto da Palavra de Deus. Convidar você a abrir a sua Bíblia no segundo livro de Reis, capítulo 4. E essa será a minha quarta mensagem seguida sobre Eliseu. E eu quero encerrar aqui provisoriamente essa série. As quatro últimas oportunidades que o Senhor me deu aqui no púlpito, eu venho falando sobre Eliseu. E hoje, mais uma vez, quero falar sobre Eliseu. Segundo de Reis, capítulo 4, o texto que nós vamos ler é grande, você não fique cansadinho. Quem tem algum problema aí de junta, articulação, cansaço, pode até ficar sentadinho, mas quem está jovem como eu, pode ficar de pé, tá bem? Todo mundo achou, segundo de Reis 4, diga amém. Quem não achou, diga espera. Então vamos em frente. Capítulo 4, do verso 8 até o verso 37. Capítulo 4, do 8 ao 37. Eliseu e a sunamita. Certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse ao seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, ponhamos-lhe nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. E então disse ao seu moço Geazi: chama esta sunamita. Chamando a ele, ela se pôs diante do profeta. Este dissera ao seu moço: dize-lhe, eis que tu nos tens tratado com muita abnegação. O que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale ao teu favor, ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: habito no meio do meu povo. Então disse o profeta: que se há de fazer por ela? Geazi respondeu: ora, ela não tem filho, seu marido é velho. Disse Eliseu: chama-a. Chamando a ele, ela se pôs à porta. E disse-lhe o profeta: por este tempo, daqui a 1 ano, abraçarás a um filho. E ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Concebeu a mulher e deu à luz a um filho no tempo determinado, quando fez 1 ano, segundo Eliseu lhe dissera. Tendo crescido o menino, saiu certo dia a ter com seu pai, que estava com os segadores, e disse a seu pai: ai, a minha cabeça. Então o pai disse ao moço: leva-o para sua mãe. Ele o tomou e o levou à sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até o meio-dia e morreu. Subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus. Fechou a porta e saiu. Chamou o seu marido e lhe disse: manda-me um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra até o homem de Deus e volte. Perguntou ele: por que vais a ele hoje? Não é dia de festa, da lua nova, não é sábado. E ela disse: não faz mal. Então fez ela albardar a jumenta e disse ao moço: guia, anda, não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e foi ter com o homem de Deus ao Monte Carmelo. Vendo-a de longe, o homem de Deus disse a Geazi, o seu moço: eis aí a sunamita, corre ao seu encontro e dize-lhe: vai tudo bem contigo, com teu marido, com o menino? E ela respondeu: tudo bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus ao monte, abraçou-lhe os pés. Então se chegou Geazi para arrancá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixa-a, porque a sua alma está em amargura e o Senhor me encobriu e não me manifestou. Disse ela: pedi eu ao meu senhor algum filho? Não disse eu: não me enganes? Disse o profeta Geazi: cinge os lombos, toma o meu bordão contigo e vai. Se encontrares alguém, não saúdes,
Se alguém te saudar, não respondas, pois põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do menino, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Então ele se levantou e a seguiu. Gease passou adiante deles, pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não houve nele voz nem sinal de vida. Então voltou a encontrar-se com Eliseu e lhe deu este aviso. Disse, o menino não despertou. Tendo o profeta chegado à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então entrou, fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. Subiu à cama, deitou-se sobre o menino, pôs a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele, suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele e a carne do menino o aqueceu. Então ele se levantou e andou no quarto uma vez de lá para cá, tornou a subir e se estendeu sobre o menino. Este espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então chamou a Gease e disse, chama a sunamita. E ele a chamou. E apresentando-se ela ao profeta, ele lhe disse, toma o teu filho. Ela entrou, lançou-se aos pés dele, prostrou-se em terra, tomou o seu filho e saiu. Senhor, nessa noite, mais uma vez, estamos diante da tua palavra, que é poderosa, que é verdadeira, que nos ensina, que nos revela como és, como esperas que hajamos e reajamos, que nos fala do teu poder e das tuas infinitas possibilidades. Nessa noite, pedimos-te que este mesmo Espírito e esta mesma bênção se revele em nosso meio. Pela tua graça, me concedas clareza, simplicidade, mas, sobretudo, unção. Que haja unção sobre mim nessa noite, unção sobre o teu povo. Que nada prejudique, impeça, perturbe a obra do teu Espírito entre nós nessa noite. Queremos que aqui entre nós apenas haja liberdade, para que o Senhor opere, revele, cure, liberte, restaure, reavive, ressuscite. Em nome de Jesus. Amém. Vamos sentar, irmãos. Esse texto é mais um relato de um dos milagres que Deus realizou através de Eliseu, além daqueles sobre os quais nós já pregamos aqui. Aquele da vitória sobre Moabe, quando o reino de Israel e de Judá se aliaram para guerrear contra Moabe, e diante de um deserto onde eles morriam de sede, procuraram Eliseu, e Eliseu então dá uma palavra do Senhor dizendo, tenha calma, vocês não vão ver vento, não vão ver chuva, mas façam muitas covas, porque vem aí muita água. Foi um milagre também que Eliseu realizou na sua caminhada, quando tornou saudáveis as águas de Jericó, lançando sal, jogando farinha sobre a panela que havia colossíntidas envenenadas, quando jogou madeira no rio para que o machado flutuasse, e também milagre como aquele onde ele faz multiplicar o azeite da viúva. Nessa quarta mensagem, eu quero falar aos irmãos nessa noite sobre esse texto, que é um texto de vida. Poderíamos dar um título a esse texto, dizendo que esse texto é um texto de vida. Vida que é dada, vida que é restaurada, vida que é ressuscitada. Eliseu é o profeta que, junto com Elias, mais concentra os milagres do Antigo Testamento. E os milagres entre Elias e Eliseu, se comparados, são muito semelhantes. Se vocês puderem ter oportunidade em casa de lerem os milagres realizados por Elias e os milagres realizados por Eliseu, vão perceber que há muitas semelhanças entre esses milagres. De maneira que eu achei interessante, necessário, oportuno, dar uma introdução muito breve sobre milagres, antes de eu falar propriamente sobre este milagre. Os milagres são ações e intervenções de Deus sobrenaturais, incomuns, pelos quais Deus
intervém gerando espanto, admiração e fazendo revelações a respeito de si mesmo. Isso são milagres. E na Bíblia, há 3 palavras que são usadas indistintamente para significar milagre. Existe a palavra sinais, prodígios e milagres. 3 palavras usadas para referir-se propriamente aos milagres. Quando você vê Atos 2, 22, Pedro está pregando e diz que Deus aprovou o varão, Jesus, por meio de sinais, prodígios e milagres. E Hebreus, capítulo 2, verso 4, novamente, o autor de Hebreus diz que Deus aprovou os apóstolos e os seguidores de Jesus por meio de sinais, milagres e prodígios. Mas por que se usam, então, 3 palavras para falar sobre milagres? Porque sinais é uma palavra que no grego significa que naquele momento, naquele ato espetacular que está acontecendo, alguma coisa está sendo indicada, alguma coisa naquele sinal, naquele milagre, naquele espetacular acontecimento, está apontando para alguma outra coisa, está antecipando alguma coisa, está revelando algo que virá ainda maior a acontecer. Então, sinal significa que está ali havendo uma revelação antecipada. Um exemplo que nós conhecemos aqui no Antigo Testamento, de Números 21, quando o povo blasfemando e reclamando, Deus manda serpentes venenosas, e as serpentes começam a morder os homens, e eles começam a morrer, e então o Senhor ensina a Moisés a fazer uma serpente de bronze, colocar numa cruz e levantar a serpente de bronze, e todo aquele mordido pela serpente que olhasse para a serpente de bronze, ficaria imediatamente curado e não morreria. Foi um milagre, foi um sinal. Todos que estavam mordidos olhavam para a serpente abrasadora e ficavam imediatamente curados. Lá em João capítulo 3, então Jesus faz uma referência a esse sinal, dizendo, tal como aquela serpente foi levantada no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado também agora, porque na cruz, todo aquele que for à cruz será curado da morte do pecado. Então, há milagres, nos milagres, há indicativos, há revelações de coisas que acontecerão ou aconteceriam no futuro. Mas também existe a palavra prodígio, e a palavra prodígio é uma palavra que no grego significa está ali acontecendo algo assombroso, algo diferente, algo espetacular, algo maravilhoso, algo fora do comum. E a palavra que aparece, por exemplo, em Mateus 8, 27, quando Jesus acalma a tempestade, e diz o texto, Mateus 8, 27, que o povo maravilhou-se dizendo, quem é este que até o vento e o mar, as águas, pode acalmar? Então, milagre é algo que acontece assombroso, maravilhoso, sobrenatural. Mas a palavra milagre, a terceira palavra usada também, é uma palavra que tem dentro dela o sentido de que ali está acontecendo algo poderoso, sobrenatural, algo que não faz parte desse cotidiano e desse nosso mundo, algo divino, algo que vem do céu está acontecendo. Portanto, esses 3 sentidos estão dentro quando a gente quer falar que está havendo um milagre. Quero ainda concluir essa introdução dizendo que há pelo menos 5 objetivos nos milagres. Milagre não é alguma coisa que acontece assim como uma exibição de mágica. Atenção, não há nada nas minhas mãos, vou fazer um milagre, vem aqui que agora é hora de milagre. A Bíblia não trata os milagres dessa maneira. Milagres não são exibições de poder. Milagres não são coisas que estão debaixo do nosso controle. Há 5 coisas que estão presentes nos milagres. Primeiro, milagre é algo que confirma a presença de Deus naquele momento, naquele ato. E nessa presença de Deus, Ele está autorizando aquele que está ali realizando, não somente o que Ele está realizando, mas o que Ele está falando ou fazendo.
nos milagres, Deus está dizendo, eu estou aqui. Atos capítulo 8, verso 6, eu ainda estou na introdução, tá, meu irmão? Fique tranquilo, não vou falar sobre o texto. Atos 8, verso 6, diz assim, as multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo e vendo os sinais que ele operava. Portanto, em primeiro lugar, o que está contido no milagre é que quando o milagre está acontecendo, Deus está dizendo, eu estou aqui, esse é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, e o que ele está falando, dizendo, é para ser crido. Portanto, em primeiro lugar, o milagre é uma confirmação de Deus, daquela pessoa e daquilo que ele está fazendo ou dizendo. Segundo, milagre é algo que testemunha sobre Deus, o seu reino, sua obra. Os milagres confirmam sobre Deus, o seu reino e a sua obra. Faz revelações antecipadas do reino de Deus. Por exemplo, Mateus 12, 28, Jesus diz, se eu expulso demônios, é porque é chegado o reino de Deus até vós. No capítulo 4, 18 de Lucas, quando o Senhor Jesus abre a palavra na sinagoga, diz, o Espírito Santo de Deus está sobre mim, porque Ele me enviou para libertar cativos, dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos. Ou seja, quando Jesus estava dando liberdade aos oprimidos, curando os cegos, libertando cativos, não estava fazendo uma mágica exibicionista, estava dando uma amostra grátis do poder da obra de Deus, o que envolve o reino de Deus. Milagre revela como é o reino, o que acontece no reino de Deus. No reino de Deus não há cegos, só a gente que vê e enxerga tudo perfeitamente. No reino de Deus não há cativos, não há escravos, só há livres. Portanto, quando Jesus estava libertando, curando, estava realizando uma exibição antecipada de como é ser do reino. Terceiro lugar, o milagre é algo que alivia sofrimentos e dores. A palavra de Deus diz em Mateus 14, 14, que quando Jesus desceu do barco à beira do lago de Genezaré, viu as multidões sofridas e doentes, compadeceu-se delas e curou as multidões. Portanto, quando o Senhor Jesus realiza um milagre de cura, de libertação, de transformação, é também porque no reino de Deus é lugar de alívio, de solução, de libertação. O coração de Deus é um coração que se constrange, que se compunge, que se aperta quando vê eu, você e tantos sofrendo dores, passando por lutas e dificuldades. Quarta e penúltima coisa que está contida nos milagres é que os milagres edificam. Os milagres geram edificação para quem está recebendo, para quem está sendo intermédio e para aqueles que estão à volta. A palavra de Deus nos diz em Mateus 8, 15, falando sobre a sogra de Pedro que foi curada, diz que então, assim que a febre a deixou, ela levantou-se e imediatamente passou a servi-lo. Portanto, milagre edifica. E em quinto e último lugar, os milagres glorificam o nome de Deus. Mateus 9, 8 diz, após a cura do paralítico, que as multidões, vendo isto, glorificavam a Deus. Feita a introdução, vamos para o texto. Segundo de Reis, capítulo 4. Agora você vai olhar para esse capítulo e essa palavra de hoje com um olhar diferente. Agora você tem uma teologia dos milagres. Você agora já pode falar, ver e entender com olhos de um teólogo de milagres. Todos vocês saem daqui hoje sabendo a teologia dos milagres. Eliseu, que está participando aqui desse milagre da sunamita, em todo o tempo é Eliseu. Eliseu, pasme você, era Eliseu. Eliseu sempre foi Eliseu. Contudo, Eliseu está em todo o tempo, inconscientemente, sem perceber, estava aqui revelando e tipificando Jesus e sua obra. A viúva era viúva. O povo de Jericó era povo de Jericó. A sunamita desse texto é a sunamita. Eliseu é Eliseu.
mas esse milagre que está aqui acontecendo é um sinal e um prodígio, porque aqui está havendo revelação da obra de Deus, sobre Jesus e sobre a sua maneira de ser e agir nas nossas vidas. Se você não sabe, Eliseu é mais ou menos o mesmo nome Jesus. Eliseu quer dizer Deus é salvação, e Jesus quer dizer Jeová é salvação. Eliseu foi ordenado receber unção no Jordão, e Jesus foi ordenado receber sua unção no Jordão. Eliseu foi precedido por Elias, e Jesus foi precedido por João Batista, segundo Jesus, o Elias. Eliseu e Jesus tiveram um ministério de cura, ministério de libertação, multiplicação de alimentos. Se você ver no final do capítulo 4, ele também multiplica alimentos. Eliseu e Jesus ressuscitaram pessoas com a sua morte. Eliseu e Jesus ressuscitaram mortos. Mas o que é que nós vamos aprender sobre Jesus nesse texto que nós lemos? 5 coisas eu quero ensinar aos irmãos sobre esse texto que eu aprendi essa semana. Está quentinho ainda na minha cabeça. E eu fiquei com muito desejo, então, de compartilhar as 5 coisas que eu aprendi nesse texto sobre Jesus. Vocês ainda estão aí? Quem está aí diz amém. Amém. Quem não partiu ainda no sono, diga amém. E quem ainda não está dormindo, diga amém. Amém. Muito bem, grande parte. Primeira coisa que eu aprendi sobre Jesus aqui nesse texto que nós lemos, está no verso 8 ao verso 11. É que a bênção de Deus, a bênção de Jesus nas nossas vidas, começa quando ele deixa de ser um ilustre passante, transeunte na nossa vida, mas torna-se alguém que é abrigado e acolhido em nossas vidas. Verso 8 ao 11, diz que ele passava por ali continuamente, até que houve um momento em que a mulher sunamita percebeu, discerniu, que aquele homem era um homem diferente, era um homem de Deus. E quando ela percebeu que ele era um homem de Deus, imediatamente ela concluiu que ela precisava de que um homem de Deus estivesse junto dela, junto da sua casa, na sua família, morando ali com eles. Ela precisava estar diante do homem de Deus, e o homem de Deus precisava estar em contato com a sua família. Ele tinha que passar de visitante, transeunte na vida dela, para ser residente na vida dela. E é isso que dá início toda a bênção desse texto. Nós aí percebemos, o texto nos diz, que ela manda fazer para ele uma obra de pedreiro. E é aí que está o segredo. Obra de pedreiro significa o seguinte: ela chegou para o seu marido e disse: olha, não vamos fazer uma tenda, uma barraca, não vamos montar ali fora algo que seja passageiro, frágil, que dê ideia a ele de um abrigo temporário, inseguro. Vamos fazer uma obra, levantar parede, botar cama, mesa, luz, cadeira. Vamos dar a esse homem conforto para ele vir para cá e ficar aqui o tempo que ele quiser. Ele aqui entra, ele aqui senta, ele aqui come, ele aqui tira a sandália, ele aqui coça o pé, ele aqui bota o pé para cima, bota o pé para baixo, ele aqui lê, ele aqui estuda, ele aqui escreve, ele faz o que ele quer. Isso aqui, a casa é dele. Vamos botar um cômodo, obra de pedreiro, que dê a ele a ideia de que o abrigo aqui é permanente. Se ele quiser, ele mora aqui, ele nunca mais vai embora. É um homem de Deus, precisamos desse homem aqui, sendo um de nós, da nossa casa. E é aí que começa a bênção na vida dela. Lição primeira é essa para nós. Muitos de nós desenvolvemos ao longo da nossa vida uma relação com Jesus muito transeunte, muito passageira, muito superficial, muito informal, muito religiosa. Muitos de nós vêm à igreja com regularidade,
Pode-se dizer que encontra Jesus toda semana, mas sempre como um visitante. Quando o culto acaba e a porta se abre, você sai, Jesus vai e você vai também para outro lado. Pode ser que bênçãos que você está esperando na tua vida e na tua casa ainda não aconteceram, porque você ainda não fez uma obra de pedreiro na tua vida e na tua casa. Você ainda não chegou para Jesus e diz: olha, agora vem comigo, fica aqui, entra na minha vida. Texto de Apocalipse, capítulo 3, 20, eis que estou à porta e bato, se você ouvir e abrir a porta, eu entrarei, eu vou ficar, eu vou tomar café da manhã, vou almoçar, vou jantar, vou cear com você e você comigo, mas eu preciso que você abra a porta. A sunamita começa a ser abençoada quando ela conclui que ali estava um homem de Deus e que ela precisava andar, viver, compartilhar com o homem de Deus. Alguém que ia entrar na sua casa, que ia entrar na sua vida, que ia tomar café com ela, almoçar com ela, vendo ela quando acorda de manhã, o humor bom ou mau com que tratava o seu marido, a forma como tratava seus serviçais, o que ela fazia em casa, como ela ocupava as suas 24 horas, que opções tinha, quais eram os seus planos, projetos, prioridades na vida. É quando ela faz uma obra de pedreiro e diz: vem ficar aqui, quero te dar acolhida, conforto e abrigo, que a bênção começa. A segunda lição que eu aprendo nesse texto está do verso 12 até o verso 16. Verso 12 até o verso 16. Que aprendemos aqui que quando Jesus entra, quando Jesus vem estar conosco, Jesus vem estabelecer um relacionamento sempre abençoador. Sempre Jesus vem para abençoar. Verso 12 ao verso 16. Eliseu disse: olha aqui, Gease, ela tem que ser abençoada. Ela é uma moça tão boa, uma mulher tão boa, uma mulher que está com o coração aberto, fez essa obra maravilhosa, desejosa de nos acolher. Ela tem que ser abençoada. Vamos abençoá-la de alguma maneira. Ela deve precisar de alguma coisa. Ela deve estar carecendo de alguma coisa. Vamos abençoá-la. Só que o texto diz uma palavra que é muito interessante. Logo no verso 8, quando a mulher é apresentada, diz que ela era uma mulher o quê? Verso 8. Ela era uma mulher o quê? Rica. E a palavra aí, no hebraico, novamente agradeço a Marcos Simas por aquela Bíblia maravilhosa que traduz as palavras, e eu que não sei bulhufas de hebraico, fico sabendo hebraico, uma maravilha. A gente entende que a mulher rica aqui quer dizer uma mulher importante, uma mulher que tinha muitos recursos, uma mulher de posição influente, uma mulher que era bem posicionada na sociedade, aparentemente uma mulher que não precisava de nada. Tanto ela tinha aparência que não precisava de nada, que Eliseu e seu jovem seguidor, discípulo Gease, ficam em conflito para saber o que poderiam dar a ela para abençoá-la. E aí chamam-na e perguntam a ela se algo no campo da política, trabalhista, fiscal, judicial, como os ricos normalmente têm seus problemas mais nesse campo, e ele oferece a ela se ela precisava de alguma ajuda, alguma intercessão junto a autoridades, rei, alguma coisa assim. E ela responde com muita simplicidade, dizendo: não, fique tranquilo, eu estou bem, estou aqui entre o meu povo, estou entre gente amiga, não tenho conflitos, não tenho necessidades. Eu não tenho necessidades, não preciso de nada, tenho tudo. Há pessoas assim, que aparentemente não precisam de nada, já têm tudo. Ou elas pensam assim, ou nós que convivemos ao lado, diante delas, pensamos que elas têm tudo. Fulano, fulana,
tem tudo. Mas havia algo lá no oculto, lá no íntimo, lá no seu silêncio doído, uma enorme demanda, impossível demanda. Ela era casada com um homem já idoso, e ela não tinha filhos, e ela tinha um desejo tremendo, enorme, de ter filho, e não tinha. Era algo que estava no seu oculto, lá dentro, que ela queria muito, mas nem ousava verbalizar essa carência. Irmãos, não há ninguém que tenha tudo e não precise de nada. Não há ninguém que tenha tudo e não precise de nada. Há enormes carências e necessidades que são invisíveis. Só o travesseiro sabe daquelas coisas lá no nosso íntimo que carecemos, que damos falta e que às vezes, por tão distantes e impossíveis que nos parecem, tornam-se silentes, silenciosas, nem as verbalizamos. Mas ela tinha essa necessidade. E a palavra de Deus em Lucas 1,37 nos diz que não há impossíveis para Deus em todas as suas promessas. Não há impossíveis para Deus. E então Eliseu vem na direção dela e diz: olha, eu sei que precisas de alguma coisa. Queres um filho? Pois quero lhe dizer que daqui a 1 ano terás um filho. Uma promessa feita, uma bênção que ia ser gerada, que ia ser preparada e que lhe ia ser entregue. E isso ia requerer um tempo. Daqui a 1 ano, você vai receber a tua bênção. Foi a promessa. Muitas vezes, irmãos, bênçãos e promessas demandam tempo. E essa é a terceira lição que eu quero encontrar com os irmãos nesse texto. As promessas de Deus sempre se cumprem no tempo de Deus. As promessas de Deus sempre se cumprem no tempo de Deus. Está no verso 17. Depois da promessa, a mulher concebeu, deu à luz um filho no tempo determinado. No tempo determinado. Eu tenho a impressão que aqui reside, sem dúvida nenhuma, dos nossos grandes problemas com as promessas de Deus. Deus é fiel, Deus vai fazer, Deus vai cumprir. O que Deus prometeu, Ele vai fazer. Mas nós precisamos entender que Ele que prometeu vai fazer acontecer no tempo que Ele determinou. Quando a Bíblia fala que no tempo determinado a promessa vai se cumprir, eu e você imaginamos que é no tempo determinado por nós. Eu tenho uma demanda, eu tenho uma necessidade, eu tenho uma luta, eu tenho um problema, eu tenho uma carência, e eu então marco um tempo. Eu só suporto até tanto, eu só aguento até tanto, a situação só vai até tal ponto. Então, se Deus prometeu no tempo determinado, ou seja, até aquele momento, até aqui a hora, até aquele tempo, Deus vai dar. Mas se aquele horário, aquele tempo, aquele dia não for o tempo de Deus, você vai ficar frustrado, porque não recebeu, e você passa a questionar e duvidar da eficácia, da presença, do amor, da fidelidade de Deus, porque a promessa não se cumpriu no teu tempo determinado. Abacuque, no capítulo 2, verso 3, diz assim: a promessa vai se cumprir no tempo determinado, não falhará. Se tardar, espera, não tardará. Ou seja, há aqui uma aparente controvérsia: se tardar, não tardará. O que é que Abacuque está aqui nos transmitindo? É que quando eu penso que Deus está atrasado, que Ele está tardando em cumprir a sua promessa, é porque eu estou avaliando a promessa pelo meu relógio. Mas a promessa vai se cumprir segundo o relógio de Deus.
Se tardar, não vai tardar, vai chegar e vai se cumprir no tempo determinado. O relógio é o relógio de Deus, o calendário é o calendário de Deus, onde um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Portanto, muitas vezes, aquelas coisas que para nós são impossíveis de acontecer, nunca acontecerão. Você pode viver 1000 anos e nunca vai poder experimentar, receber, ganhar aquilo. Acontece assim, num piscar de olhos, de uma hora para outra. 1000 anos se transformam em um dia. Porém, há outras coisas que você olha para Deus e diz, isso é muito simples para Deus. Isso eu vou orar hoje, amanhã está aqui, porque é muito simples e leva 1000 anos. Porque no calendário de Deus, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Portanto, no tempo determinado vai acontecer. Estava me lembrando essa semana da promessa feita a José do Egito. Gênesis 37 diz que quando ele era adolescente, ele recebeu uma promessa, visão num sonho, onde ele estaria sentado numa posição de reinado, de trono, e o seu pai, sua mãe e seus irmãos se ajoelhariam prostrados diante dele. Foi uma promessa num sonho. Ele, como adolescente ou pré-adolescente, impulsivo como todos os adolescentes, levanta correndo, na mesa do café da manhã, com toda a família reunida, joga aquilo no meio do café da manhã, dizendo, olha, eu sonhei que papai, mamãe e meus 11 irmãos vão se prostrar diante de mim, vão se ajoelhar diante de mim, eu vou ter poder sobre vocês todos. Vocês imaginam a reação dessa revelação? E a partir daquele momento ele passou a ser odiado pelos seus irmãos e perseguido pelos seus irmãos. O tempo ia passando e os seus irmãos tentavam de tudo para destruir aquele pseudo-rei. Chegaram ao ponto de jogá-lo numa cova, manchar a sua roupa de sangue e levar para o seu pai, dizendo que ele já estava morto. Seu pai recebe aquela roupa ensanguentada e chora, 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 lembrando-se talvez da, entre aspas, promessa, revelação de que ele um dia seria um rei. José é vendido como escravo. Vai passear numa caravana de escravos. Eu fico pensando, o que será que passava pela cabeça dele? Sonhou que ia ser rei e estava andando com uma caravana de escravos. Na caravana de escravos, ele acaba sendo vendido como um empregado doméstico. E eu fico imaginando aqueles anos a fio, ele varrendo o quintal, tirando o leite de animal, correndo no curral atrás de animal, limpando sujeira de casa e lembrando da visão e do sonho. Você vai sentar no trono e toda a sua família vai se prostrar diante de você. Passam-se alguns anos e a mulher de Potifar arma-lhe uma tramóia e ele vai parar na cadeia. Olhem, de um fundo de poço para uma caravana de escravos, de uma caravana de escravos para empregado doméstico, de empregado doméstico para uma cadeia. Pensem vocês, dia após dia, noite após noite, o sol se levantando, o sol se pondo, ele na cadeia e pensando no trono. Interpreta sonhos. Promessas lhe são feitas de que o seu sonho seria um dia revelado como foi interpretado ao rei. E diz o texto da palavra que anos vão se passando e eles não lembraram, o copeiro e o padeiro, de dizer ao rei sobre um José que na cadeia interpretava sonhos. Resumo essa história dizendo que, segundo cálculos assim por cima, levaram 20 anos entre o sonho do pré-adolescente e a interpretação da fartura no Egito que lhe deu o trono, e mais alguns anos para que, enfim, seu pai e sua família viessem efetivamente a prostrar-se diante dele. 2 décadas, pelo menos, para que a promessa se cumprisse. Mas no tempo determinado, Deus cumpre as suas promessas. O que o Senhor prometeu, Ele vai cumprir. O que o Senhor prometeu, Ele vai cumprir. Deus é fiel. No tempo de Deus, você vai
provar, experimentar e tomar posse do que Deus lhe prometeu. Porque senão Deus não é Deus. A quarta e penúltima lição desse texto é que Deus é um Deus que faz promessas, que cumpre promessas, mas que também reaviva promessas. Ele faz, ele cumpre e ele reaviva. Isso está do verso 18 até o verso 26. Do 18 ao 26, o menino cresceu, saiu e um certo dia teve uma dor de cabeça muito forte, e o pai, como todo pai, vejam que os anos se passam e nada muda, está passando mal? Vai para a mamãe. Estou com muita dor de cabeça. Mamãe. Não é assim? Em mulheres, não é sempre assim? Só lá em casa que não é, mas eu sei que aí geralmente é. Lá em casa é assim, está com dor, papai. Mas tudo bem. Irmãos, para muitos de nós, os tempos de grande alegria que se seguem ao cumprimento das grandes promessas podem ser perigosamente o preâmbulo de um tempo de aparente e amortecedora paz. Aquele tempo que vem logo depois de uma grande bênção, parece que vai caindo no costume, vai ficando amortecido, e o que era maravilhoso e sobrenatural vira normal, comum, e o tempo vai passando e as coisas vão se amortecendo. E a palavra de Deus diz que mesmo quando estamos de posse de bênçãos de Deus, é fundamental que mantenhamos a memória da nossa pequenez. Mesmo quando estamos em paz, vitoriosos, abençoados, precisamos manter na memória a nossa pequenez, nossa fragilidade, nossa dependência de Deus, nossa carência, porque andamos e vivemos num tempo e num território inimigo. Pedro nos diz que o inimigo, o diabo, está sempre ao nosso derredor, como um leão, buscando um momento, uma hora para nos devorar. O texto nos diz, entre o verso 17 e o verso 18, que um tempo grande passou, anos se passaram, e nada é dito sobre esses anos, do capítulo 17 ao 18. No capítulo 17, o neném nasce. No 18, o menino já está saindo e andando, trabalhando com o pai no campo. Portanto, entre o neném nascer e ele crescer e ir para o campo com o pai, nada de incomum, nada de sobrenatural está registrado. O tempo caiu no comum, as coisas caíram no cotidiano. Quando tudo parecia que estava bem, acomodado, os anos se passaram numa aparente monótona paz, algo acontece para sacudir a sunamita, para tirá-la da paz. Algo acontece, e há nesse texto alguns detalhes interessantes. O menino vai estar no campo passando mal, mas ele só morre nos braços da mãe, braços que receberam a promessa e o cumprimento da promessa. Ela, diz o texto, fica silenciosa, não conta para ninguém, não grita, não se exaspera, silenciosamente cumpre um ritual e pega aquele corpo do menino morto, sobe até o quarto e põe deitado novamente na cama de Eliseu. Ela está vivendo novamente crise silenciosa. Novamente ela está passando por um desespero lá dentro, que ninguém aqui fora percebe. E num ato simbólico, ela volta ao momento inicial do encontro no quarto, na porta, com aquele homem de Deus.
e coloca sobre a cama de Eliseu o menino morto, num ato que parece um misto confuso de sentimentos. Parece que ela estava confusa, era desespero e ao mesmo tempo esperança. Ela parece que estava decepcionada e ao mesmo tempo crendo na dependência de que algo podia acontecer. Aonde a promessa nasceu, aonde a bênção aconteceu, é aquele quadro que ela volta e entrega ali o menino morto. Nesse desespero, nesse clamor, nesse apelo, desabafo, ela busca novamente um encontro pessoal com o homem de Deus. Ela precisava encontrar de novo com ele, precisava estar com ele face a face, vê-lo, ouvi-lo, falar com ele, sentir a presença dele. E o seu marido, então, ao seu marido pede um jumento, um jovem que pudesse acompanhá-la, porque da sua casa até o Monte Carmelo era uma caminhada longa, e ela então pede que venha esse jumento, porque ela precisava naquela hora de um encontro com o homem de Deus. Quando estamos vivendo crises, problemas, lutas, momentos como esse, de grandes perdas, a lucidez manda que procuremos novamente a presença do homem de Deus, o homem das dores, aquele que sabe o que é padecer. Precisamos estar na presença dele, vê-lo e ouvi-lo, abrir o coração, os nossos lábios, chorar, falar, gritar, resmungar, clamar na presença dele. E o seu marido, que não sabia de nada e não entendia de nada, diz assim: mas você quer para que um jumento encontrar o homem de Deus lá no Monte Carmelo hoje? Hoje não é sábado, hoje não tem festa, hoje não tem nada. E ela lhe responde, verso 23, onde ela diz, não faz mal, a palavra que aparece aí no hebraico é shalom. Quando ele diz isso tudo para ela, ela responde assim: fique em paz, tenha paz, a paz. E ela então monta no jumento, caminha, Eliseu a vê de longe, manda Geazi para o encontro, Geazi corre, faz uma interpelação: o que está acontecendo? Está tudo bem em casa, marido, criança, está tudo certinho? E ela novamente lhe responde com a mesma palavra, shalom, e diz para ele também, paz, fique em paz, tenha paz. Essa era uma aparente paz, mas só ela sabia das enormes e profundas lutas e conflitos que estava passando lá dentro dela. Irmãos, de tempos em tempos, por meio de dores e sofrimentos, Deus intervém nas nossas vidas e nos leva a rememorarmos o caminho das bênçãos e das promessas que já foram um dia cumpridas. Nós somos abalados, sacudidos, a nossa aparente temporada de paz é interrompida, para que a gente corra de novo, frágeis e carentes, para a presença e para os braços de Jesus. A quinta e última lição desse texto, e aqui estou encerrando, é que do verso 29 até o verso 37, Jesus, por meio do milagre de Eliseu e a sunamita, nos revela a sua metodologia de trabalho, seu modus operandi, como é que Deus resolve os nossos problemas, como é que Deus gera vida e restaura a vida. Do verso 29 ao verso 37, ele nos ensina que a metodologia de Deus é a metodologia da intimidade, do contato e da identificação. Diante desse problema, Eliseu, em primeiro lugar, lança mão da sua autoridade, do seu poder, recorre à autoridade e poder, e diz a Geazi: toma o meu bastão, símbolo do meu poder e da autoridade, leva o meu bastão, minha autoridade e meu poder,
vá lá onde o menino está morto, bote lá o meu bastão sobre ele e ele vai ressuscitar. Geazi sai correndo, doido para ser o intermediário daquela bênção maravilhosa. Já pensaram eu e vocês se fomos Geazi? Eu ia botar sebo nas canelas, com um bastão de Eliseu, correr na frente, para poder um dia na Bíblia estar meu nome. Olha, Ângelo correu com o bastão de Geazi, e quando pôs na cabeça do menino, o menino ressuscitou. Nunca mais meu nome saía da Bíblia, pensa bem. E aí Geazi falou, é comigo agora, e pega o bastão e sai com sebo nas canelas, e vai correndo. Mas a mulher, a sunamita naquela hora, estava querendo, era um encontro pessoal, um momento de intimidade do homem de Deus com o seu drama. E diz a ele, não, eu não vou te abandonar, não vou te largar, você tem que ir junto. Então ele vai junto, vai andando com a mulher, mas Geazi vai na frente. Diz o texto que Geazi vai, sobe, entra no quarto, coloca o bastão, símbolo da autoridade e do poder de Deus em Eliseu, e põe sobre a mente, sobre a cabeça do menino morto. Deve ter orado, deve ter clamado, deve ter falado tudo que ele sabia, todos os versos da Bíblia, todas as orações, todos os salmos, falou aquilo tudo e falou, em nome de Jesus, anda. E o menino ficou morto do mesmo jeito. A frustração de Geazi. Ele volta com o bastão novamente na mão, aquela carinha triste, e volta, ainda encontra Eliseu e a mulher no caminho, e diz assim, não funcionou não. Eu fui lá, fiz tudo que você mandou e não funcionou não. Porque aquele não era o modus operandi que Deus estava, por meio de Jesus e Eliseu, nos ensinando como é que Deus resolveu os nossos problemas. Os nossos problemas não são resolvidos pura e simplesmente pela autoridade e pelo poder que há em Cristo. Mas os nossos problemas, o nosso problema do pecado, da morte, da nossa necessária salvação, só foi resolvido com a identificação de Cristo conosco. Então, ele foi, Eliseu chegou, subiu ao quarto, diz o texto detalhadamente, colocou-se sobre o menino, olho com olho, boca com a boca, nariz com nariz, mão com mão. Houve uma completa identificação de Eliseu com o morto. Diz o texto que então o corpo dele se aqueceu. Aí você vai dizer para mim, bom, se o problema era só necessidade de aquecimento, então Eliseu poderia ter mandado, pega 5 mantas, 6 mantas bem grossas, leva, aquece o cadáver, que tudo vai acontecer. Mas o problema não era apenas uma necessidade de aquecimento. O milagre estava para acontecer, era um milagre revelador, era um sinal, mostrando que nossa libertação, nossa cura, nossa salvação, nossa ressurreição, se deu quando o Senhor Jesus se identificou conosco. Paulo diz aos Filipenses que tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, quando ele saiu do céu, deixou a glória da divindade, veio e foi reconhecido como figura humana. Quando ele virou homem igual a mim, igual a você, quando Jesus se identificou, quando ele encarnou, quando ele teve olho, nariz, boca, quando ele sentiu dor de cabeça, dor no estômago, fome, sede, cólica, tristeza, amor, alegria, júbilo. Quando diz Hebreus, quando ele sofreu todas as coisas que nós sofremos, por isso ele sabe o que é padecer, ele sabe o que precisamos, ele sabe quando nos sentimos aflitos, ele sabe quando não conseguimos dormir à noite, ele sabe quando estamos aflitos, necessitados, desesperados, ele sabe porque ele identificou-se conosco, assumiu a figura humana, olho de homem, nariz de homem, boca de homem, braço de homem, tudo de homem. Quando ele saiu do céu, quando ele abriu mão apenas da autoridade, do poder, do bastão,
mas encarnou, foi à cruz e morreu, e é só porque ele encarnou e foi à cruz, quando ele se identificou conosco, é que nós podemos ser ressuscitados, podemos ter vida em Cristo. Estamos em Cristo mortos, até que vamos a Ele, e nele, em Cristo, recebemos nova vida, é o que diz a palavra. Então nós passamos da morte para a vida, quando somos achados em Cristo, e quando Cristo é achado em nós. Nessa identificação é o modus operandi de Deus. Só há um caminho para a vida em nossas vidas, é quando estamos identificados com Cristo, e quando Cristo está sendo identificado em nós. Eu quero orar com os irmãos. Vamos ficar de pé. Quero orar. Crendo que essa palavra, que fala de vida, que é doada, onde não havia, quando uma criança aparece do nada, do impossível, quando ali não havia nenhuma chance, nada apontava para uma criança nascer, mas houve uma promessa, e houve uma vida gerada do nada, e o menino nasceu. Houve uma vida que ganhou sentido e alegria, a vida da sunamita. Ela tinha tudo, aparentemente não precisava de nada, mas lá dentro dela havia uma demanda, uma silente e profunda necessidade, uma carência tremenda. Ela queria ter um filho. E a sua vida foi refeita, foi alegrada, ganhou sentido na promessa e na bênção, por meio de Eliseu. E o texto também nos fala de vida que ressuscitou, vida que estava morta e ressuscitou, no modus operandi de Deus, de identificar-nos com o Filho, identificar o Filho conosco. Certamente Ele levou sobre si todas as nossas dores e necessidades. Foi reputado como aflito, mas a nossa dor, a nossa doença, o nosso mal estava sobre Ele. Ele estava se identificando conosco. Nessa noite eu quero orar com os irmãos. Pode ser que aqui haja gente precisando de vida. Vida no sentido de alguma coisa impossível que tem que surgir do nada. Pode ser que nessa noite aqui haja gente que tem uma profunda carência interior que ninguém sabe, só o travesseiro. E a sua vida precisa ganhar um novo sentido, uma nova alegria, um novo alento. E o Senhor Jesus pode fazer isso nessa noite. E pode ser que haja aqui também aquele que precisa ressuscitar algumas coisas, trazer à luz algumas coisas, ou nascer de novo, ou entregar a sua vida a Jesus, ou entregar a Ele a sua vida, identificar-se com Ele na cruz, dizendo: Senhor, eu quero estar contigo na cruz e ser achado aí contigo. Eu quero que essa obra na cruz inclua o meu nome, eu preciso nascer de novo. Eu estou morto em delitos e pecados, mas eu preciso de ressurreição. Essa é a hora de você entregar a sua vida para Jesus. E eu quero então convidar aqueles que precisam de vida ser gerada, aqueles que precisam de vida ser restaurada, e aqueles que precisam de ressurreição, que venham aqui na frente, no altar, nessa hora, para a gente orar, porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E Ele quer nessa noite abençoar a sua vida. Por isso você veio aqui, por isso a sua palavra foi pregada ao seu coração e aos seus ouvidos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, diz o Senhor na sua palavra. Eu quero orar. Aqueles que querem, aqueles que não precisam nessa hora, fiquem no seu lugar, apenas intercedendo por aqueles que nessa noite precisam
de uma bênção especial do Senhor, uma bênção de promessa, de cura, de libertação, de vida. Gente que está vivendo a semelhança da sunamita, precisando de ter vida, receber vida, ganhar sentido para a vida, ou nascer de novo, ressuscitar, passar da morte para a vida. Senhor, Tua palavra é muito clara e muito simples, muito direta. E é verdade, ela é verdade. É a palavra de um Deus fiel, de um Deus eterno, de um Deus que não muda, em quem não há sombra de variação. E essa palavra, Senhor, anunciada nessa noite, trazida ao nosso coração pelo Teu Espírito, nos assegura que o Senhor Jesus é o Senhor da vida, é aquele que faz do nada todas as coisas, é aquele que não precisa de matéria-prima, Ele faz tudo do zero, do nada. Nessa noite, Senhor, nós estamos apresentando amados e queridos irmãos que estão aqui no Teu altar. Aqui há gente precisando de ver coisas acontecerem, surgirem na sua vida, na sua casa, na sua família, surgirem do nada, do zero, crendo nessa hora, Senhor, que Tu és um Deus que podes fazer tudo do nada, como criaste este mundo, como realizaste, Senhor, a criação. Em nome de Jesus, Senhor, nós estamos diante de Ti, pelos méritos de Jesus, e Te pedimos nessa hora, vem, Senhor, sobre esses amados irmãos, e abençoa, Senhor, os amados e queridos irmãos, Teus filhos, concretamente, com o aparecimento, o surgimento, a concretude daquilo que estão aguardando ansiosamente, a bênção da cura, restauração, porta que precisa se abrir, porta que precisa aparecer, coisas que precisam acontecer e aparentemente estão impossíveis, invisíveis aos nossos olhos. Não há impossíveis para Deus, não há impossíveis para Ti, Senhor. Pela Tua graça e pela Tua misericórdia, faz do nada aparecer, surgir, traz respostas, Senhor, hoje e nesses próximos dias, daquilo que o Teu povo está ansiosamente aguardando. Há daqueles aqui nessa noite, Senhor, que estão desanimados, tristes, adoecidos, carregando dentro do coração decepções, depressões, angústias, de promessas e coisas que parecem que não acontecem, que não vêm à luz, já estão cansados, desanimados, questionando se a promessa foi promessa, se Deus é Deus, se Ele está realmente vivendo dentro dos planos de Deus. Nessa hora, Senhor, nós também apelamos para Ti, dizemos, Senhor, revela o Teu tempo aos nossos corações, convence-nos de que o Teu tempo é o melhor tempo, que o Teu tempo sempre será o melhor tempo, que o relógio é o de Deus, que o calendário é o do céu, e que na hora de Deus, no tempo determinado, a bênção vai chegar. Ajuda-nos a aguardar o Teu tempo, com alegria, fé, esperança. Restaura a nossa fé, nossa esperança, nossa alegria, a nossa confiança, de que vamos tomar posse e receber ainda em nossa vida, nos nossos dias, a concretude das Tuas promessas. Da mesma maneira, Senhor, nessa hora, colocamos diante de Ti aqueles que precisam nessa hora de novo nascimento, passarem da morte para a vida, que estão entregando a vida a Ti, que nessa hora, Senhor, aceites as nossas vidas e a nossa entrega,
Coloque os nossos nomes no livro da vida. Inclui, Senhor, o nosso nome dentre o teu povo. Aceita a nossa vida e a nossa oferta. Vem ser o nosso Deus. Vem te identificar conosco, ser o nosso Deus, para que sejamos achados em ti e tu seres encontrado em nós. Que nessa noite haja salvação, novo nascimento, vida nova. Aqueles que vieram aqui entregando a vida a ti saiam em paz, em alegria, de posse da salvação eterna em Cristo Jesus. Leva-nos para nossos lugares e também para as nossas casas, convictos de que a bênção do Senhor, que a vida, a graça, a alegria do Senhor estão agora em nossos corações e em nossas vidas. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Amém.